Boa noite a todos. Caboclo Tupinambá. Sou a entidade que comanda essa casa do Instituto Antares. Um ponto de luz aceso nesse lugar da Bahia, próximo às igrejas do Bonfim e a Santa Dulce dos Pobres, um lugar sagrado e abençoado por Deus. Essa casa foi erguida em cima de uma aldeia Tupinambá. Eu era o cacique, o xamã dessa aldeia. Mas eu não sou daqui. Eu vim do lugar de onde o meu povo habita para corrigir um pouco das besteiras que o meu próprio povo, exilado de lá e encarnado nesse planeta, onde vocês conhecem como Europa, fizeram. Eles vieram de Órion, exilados, porque insistiram no descumprimento das leis divinas. E vieram para a Terra, esse planeta de prova e expiação, para que pudessem depurar as suas imperfeições, o apego à matéria, a arrogância, a ganância desmedida. Mas também trouxeram um pouco de luz e de novos saberes para esse planeta, ajudando aqueles que aqui habitavam. Mas, como não são perfeitos, aqui chegaram e repetiram muito dos seus erros. Entre eles, o que vocês conhecem como processo de colonização. Eles deveriam sim se encontrar com outros povos mais jovens desse planeta, mas não era para fazer como fizeram. Era para o encontro ser pacífico e, através dos seus escolados, dos seus medicinos, dos seus científicos, ensinarem um pouco mais aos espíritos jovens deste planeta, para ajudar a crescer. Entretanto, o processo não se deu dessa forma como vós bem conhecem. E por isso, eu me voluntariei para encarnar aqui, abaixo da linha do Equador, para ajudar os povos daqui de baixo, nesse processo, que também foi um processo de aprendizado. Todos os povos nesse planeta cometeram erros e acertos também. Aqueles agora, nesse momento em que a Terra passa pelo mesmo processo de evolução em que Órion passou, o processo de transição planetária, onde, quando o planeta deixará de ser um planeta de prova e expiação, para ser um planeta regenerado, novamente aqueles que insistem em infringir as leis divinas serão exilados para outros planetas de menor teor evolutivo. Na nossa linguagem, nós usamos a palavra evolução, mas a gente prefere usar a palavra amadurecimento, porque evolução fica parecendo que tem uns que são melhor que os outros, e ninguém é melhor que ninguém. Estão todos aprendendo, e um ensinando e aprendendo um bocadinho com os demais. Pelas leis divinas, aqueles que sabem um pouco mais, não porque são melhor, mas porque já estão rodando há mais tempo no universo, deveriam ensinar aqueles que sabem um pouco menos. E aqueles que têm mais um pouquinho de ouro, que vêm com essa oportunidade para serem testados, têm a missão de compartilhar as suas riquezas para construir um mundo melhor para todos.
Então, estou aqui fazendo a apresentação dessa casa, que se chama Instituto Antares, em homenagem aos seres de quinta dimensão que residem no sistema estelar de Antares, um sistema que tem duas estrelas principais, Antares A e Antares B. O moço dos escritos, o Chico Xavier, lá atrás ele avisou que a Terra passaria por um período teste de 50 anos, a partir do momento que o homem pisou na Lua. E se nesse período de 50 anos a humanidade não fizesse nenhuma grande besteira, como já fez muitas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que não desenvolvesse e usasse armamentos como os nucleares, que colocasse em risco a vida no planeta e no seu equilíbrio, a Terra iria receber ajuda do povo vindo de fora para que pudesse galgar novos degraus na escada evolutiva. Ele também disse que nesse momento ia acontecer coisas com repercussão mundial, para que a Terra pudesse passar por um processo de limpeza. O processo de limpeza é o expurgo, levando ao maior número de desencarnos. E o primeiro acontecimento, o primeiro evento, se deu em 2020, no que se chama como pandemia de Covid. A pandemia foi um alerta para despertar quem tinha que despertar e corrigir quem tinha que corrigir. Daqui para frente, esses eventos serão cada vez comuns, mais comuns, como aconteceu com o povo aqui do sul, do país de vocês, do Brasil. Um povo que não é de todo mundo, um povo que saiu corrido, exilado de lá de cima, porque o povo lá, movido pela arrogância e pela ganância desmedida, estavam fazendo guerra e perseguindo uns aos outros. E aí eles saíram de lá e foram acolhidos por esse lugar aqui, o Brasil, o lugar que eu também escolhi para fazer o meu encarnado. Eles afundaram nas águas para baixar um pouco a cabeça, porque estavam se sentindo melhor. E o resto do povo daqui desse lugar, porque tem mais sangue do povo de cima. Um povo, sim, que tem mais experiência e sabe mais fazer mais coisas, porque é mais velho e já está mais rodando no mundo. Mas tem muito que aprender com o povo do sul, em termos de humildade, em termos de alegria, em termos de espiritualidade. Não se permitam acreditar que vocês são inferiores, porque vocês não são. E especialmente vocês aqui do Brasil, foram escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo para ser o povo que mais ensinamento tem a oferecer para o resto do planeta, nesse momento de regeneração. O Brasil, como novamente nós cita esse que nós gostamos, porque ele é simples e humilde, o Chico Xavier. Esse lugar será o coração do mundo, e já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nos últimos anos, por isso, as trevas, que se chamam de obsessores, demônios, espíritos de vibração densa e inferior, que comandam esse mundo de vocês, pelo que se chamam de umbral, de tudo fizeram para fazer vocês se desviarem do caminho reto, da simplicidade, da paciência, da humildade, da sabedoria, da paz, que vocês aprenderam a duras penas, com a colonização, com a escravidão e outras coisas que tem sempre o dedo do povo de lá de cima. Então nós abrimos essa casa, o Instituto Antares, para ajudar um bocadinho mais o povo daqui a se reencontrar consigo mesmo, a fazer as pazes consigo
a olhar no espelho e não esquecerem quem são e de onde vieram, para seguir firmes no caminho evolutivo, de aprendizado e de aperfeiçoamento, para o qual estão encarnados nesse planeta, usando essa roupa de carne pesada. Esse corpo dói, mas é por aprendizado. Nada é por acaso, tudo tem um porquê e nenhuma folha cai sem a vontade do Pai. Nas terceira segunda-feira de cada mês, às 18 horas, no tempo de vocês, nós vamos fazer aqui a sessão aberta, como todas as segundas. Mas nessa especificamente, a terceira de cada mês, a partir das 18 horas, nós teremos também palestras, além de passes e consultas individuais com a espiritualidade da casa, como se faz nas outras segunda-feiras. E após, iremos abrir espaço para que os trabalhadores, os consulentes, os visitantes possam fazer as suas perguntas, para que juntos possam aprender um bocadinho mais uns com os outros e levar para vocês que por algum motivo não puderam estar aqui fisicamente, um pouco mais de esclarecimento. Nós não temos a pretensão de responder tudo, de ser dono da verdade, porque nós só sabemos um bocadinho e estamos aprendendo cada dia um pouco mais. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão cá, vocês que queiram conhecer essa casa, vocês que queiram nos seguir nesses tecnológicos, como é o nome, meu filho? Instagram. Os Instagram, YouTube. Os YouTube, os canais do YouTube. Essas ferramentas, primeiro, elas pré-existem no astral. E é a partir daí que vocês são intuídos para construírem essas ferramentas, para usarem com sabedoria, para levar mais saber, para levar correntes positivas, a fraternidade, a caridade, o amor e os bons exemplos aos próximos. Então, nós vamos aqui franquear as palavras para os presentes, para que queiram fazer alguma pergunta, para que juntos possam aprender um bocadinho mais e ajudar no esclarecimento de outras pessoas. Quem quer fazer uma pergunta? Pois não. Mestre, né? Eu chamo o senhor de mestre. Minha dúvida é o seguinte: a Umbanda é uma espiritualidade que ela é curativa, né? Ela é transformadora. E aí a minha pergunta é o seguinte: como fazer, como buscar essa espiritualidade e ser canal de cura para o próximo, né? Como manter uma intimidade com os guias para assim ser esse canal de transformação interna, né? E depois ao próximo mestre. Tá certo. Meu filho, diminua, mas não desliga, senão o povo vai sair correndo. Muito boa pergunta, nós agradecemos. Eu encarnei neste planeta como índio, e o povo diz que é primitivo, para aprender com eles. Os índios é o povo deste planeta que aqui encarnou para passar um período de aprendizado nas fases iniciais das evoluções, mas é um povo que tem muita conexão com o sagrado, com a natureza, com a terra, com as águas, com o ar, com Deus.
E por essa conexão, é um povo de grande saber. Porque o saber que se dá a partir do coração é um saber que não tem limites. Então eu agradeço pelo mestre, mas eu sou mesmo aprendiz. E eu digo isso de todo o coração, porque sou. E agradeço a todos vocês por me receberem nesse planeta, para eu aprender um bocadinho. A Umbanda, que se chama de Umbanda, é uma religião brasileira, uma religião do povo dessa terra. Um povo misturado, mixigenado. Aqui ninguém pode dizer que é só azul ou só verde. Aqui é todo mundo de todas as cores. Porque a formação desse povo se deu a partir do encontro de vários povos deste planeta. E cada um trouxe um pouquinho dos seus aprendizados. Então veio os povos das África, veio o povo de lá de cima das Europa, misturou com o povo daqui, veio os árabes, veio o povo do outro lado, dos Oriente, e aqui tudo se misturou, formando um caldeirão de conhecimento. Se misturou. Passaram por muitos processos duros, como já citamos aqui. E foi assim, sentindo na pele, e aprenderam um bocadinho mais. É por isso que é um povo forte, cheio de alegria, que pode balançar, mas não cai. E se cair, levanta e dá a volta por cima. Essa é a característica de vocês, que é um povo de fé. Aqui nessa casa nós somos regidos por 5 leis. A primeira lei é a caridade, porque tudo que se faz aqui é por caridoso. A caridade é a razão da existência dessa casa. Precisa de recursos, porque vocês estão trabalhando e rodando no mundo material, e saco vazio não se mantém em pé. Precisa manter as estruturas, pagar a luz, pintar, comprar os alimentos. Mas a razão de existir é a caridade. A segunda lei é a fraternidade. Qual é a diferença entre caridade e fraternidade? Caridade é você ajudar quem está um degrau abaixo de vós. Não que seja melhor, mas porque já tem mais tempo rodando pelo mundo. Fraternidade é se ajudar mutuamente, porque são todos interdependentes. A terceira lei é o auto-saber. Ninguém dá um passo à frente sem conhecer a si mesmo. A quarta lei, que aí mais responde a vossa pergunta, é a autocura. Ninguém consegue curar o outro sem antes curar a si mesmo. E aí nós vai trazer, em uma outra oportunidade, os axiomas da cura. O primeiro, um deles é o auto-saber. Para eu me curar, eu preciso me conhecer. Porque se tiver algo de errado, eu preciso saber identificar se está errado. Se tem algum desequilíbrio, de onde vem o desequilíbrio e o que causa o desequilíbrio. Então, e daí vem a quinta lei. A quinta lei é a totalidade. A gente vê o ser humano, porque aqui nós estamos entre os humanos, encarnados, em sua totalidade, como um ser integral, corpo, mente e espírito. E esse espírito está conectado com todo o universo. Na casa do meu pai há várias moradas, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele disse é porque talvez naquele momento nem todos tenham entendido, mas agora vocês já estão um pouco mais sabidos e já percebem por outros lugares que já trouxe um bocadinho de saber que existem outros lugares no universo habitado, nessa dimensão e outras dimensões. Então a totalidade é vocês se verem como um todo. Como é que vocês vão se fortalecer nesse processo de cura através aqui da Umbanda ou de algum outro lugar, que não é só aqui que se trabalha com cura?
Primeiro, se conhecendo, se sentindo, ouvindo o próprio coração, se conectando com a terra, porque a terra tem muita força. A terra traz energia de cura, de equilíbrio, de aterramento. É por isso que nós aqui andamos todos descalços. Vocês também precisam se esclarecer para entender como é que as coisas se dão, como é que as coisas funcionam. Não é para engessar a mente achando que sabe tudo, porque o saber racional, ele é bom e importante, mas ele é limitado, porque com os olhos da carne vocês só enxergam até onde a carne pode ver, mas com os olhos do Espírito vocês vão se conectar com o infinito que tem dentro de si, e com o infinito que tem no universo, que é toda a mente e toda a obra de Deus. Respondi, minha filha? Respondeu, obrigada. E é se conectando com o coração que vocês vão se aproximar da guiança da espiritualidade, dos orixás, dos mentores espirituais, e é a partir daí que vai se trazer, eles vão ajudar vocês a responder todas essas perguntas do porquê do adoecimento, do porquê do desequilíbrio. E é o desequilíbrio do ser, dos campos sutis, que vão se acumulando e trazendo os desequilíbrios e os adoecimentos do corpo físico e da mente e do espírito. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Outra pergunta. Não tem vergonha de perguntar, não tem pergunta boba, nem pergunta meio. É o que vier do coração. Vocês duas têm perguntado? Então vamos ver aí o que é que vai vir dessas cabeças. Eu posso fazer outra? Pode, fica à vontade. Falando por experiência própria, a figura de Exu é muito encarada como ser uma entidade maléfica, é apontada como um demônio, é apontado como mal, é uma figura totalmente rejeitada pela maioria. Eu estou conhecendo a Umbanda há pouquíssimo tempo, há 6 meses, para ser mais exata. Então, falando por experiência própria, era uma entidade que me dava medo. E conhecendo aqui esse solo sagrado, eu pude enxergar o poder que tem Exu. Exu como transformador, Exu que cura a cabeça ruim e como fazer para multiplicar uma informação que vai mudar a mente. Não que eu seja a palmatória do mundo, mas eu quero mudar um pouquinho, pelo menos, para aquelas pessoas que eu convivo, o que dizer sobre Exu, mestre? Mais uma vez agradeço pela pergunta, pela oportunidade de responder com um pouquinho que eu aprendi também. Eu aprendi sobre os Exus, assim, dentro dessa nomenclatura, aqui nos planetas de vocês, com os povos que veio da África. O universo ele é dual. O universo tem luz
e tem sombra. Tem caos e tem organização. Tem avanço e tem as forças que chamam para baixo. Os Exu, eles são uma categoria de espírito que tem a função de vocês enxergarem essa dualidade dentro de si, a sombra e a luz. Aquilo que já se elevou, que já se organizou, e aquilo que ainda precisa ser enxergado para se iluminar, para se organizar, para se elevar. Numa linguagem mais simples, é vocês olharem para dentro de si mesmo, com toda sinceridade e humildade, como se estivessem diante do espelho, e verem que vocês têm coisas boas, mas ainda também tem imperfeição. O que são as imperfeições? As que a gente chama de sombra, o egoísmo, a inveja, o materialismo exacerbado. Então os Exus fazem vocês enxergarem essa dualidade que todo ser humano traz dentro de si. Tudo no universo traz essa dualidade. E é por isso que o Exu assusta muita gente. Não é só por preconceito, como dizem. Preconceito é ignorância. E a gente respeita a ignorância dele. Porque é aos poucos que a gente vai aprendendo. O Exu, ele é um soldado. Ele é o exército do mundo de vocês. Então ele é duro, ele é disciplinador, para que vocês se corrijam. Não adianta fingir que é todo perfeito, que não tem sombra. Porque se vocês pegam a sujeira, a poeira e botam debaixo do tapete, ela vai ficar lá. O Exu, ele tira o tapete para a poeira sair de baixo, para vocês tomarem consciência e fazerem uma limpeza como faz numa casa, para dispensar aquilo que não é tão bom e deixando a casa mais arrumada, a começar por dentro. Então, Exu é dual, porque ele mostra, ajuda vocês a tomar consciência que vocês têm luz, mas também têm treva, porque estão aprendendo. Mas eles não incentivam as trevas. Exu não faz o mal, nem que vocês peçam. E é isso que muita gente tem ensinado errado, confundindo ainda mais a cabeça do povo, dizendo que Exu, dizem até, ele não é diabo. Ele agora, se você pediu bem, ele faz o bem, se pediu mal, você faz o mal. Isso não é verdade, isso é ignorância de quem diz, porque não procura se esclarecer. Às vezes o Exu diz determinadas coisas como se fosse um processo terapêutico, para ajudar vocês a colocar uma raiva para fora ali naquele momento. Porque não adianta fingir que é perfeito e não tem raiva. Até nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou diante do templo e que o povo estava ali fazendo balbúrdia, comércio, desviando a missão do lugar sagrado, ele se aborreceu. O que foi aquilo? Ele teve raiva. Até Deus tem raiva. Se Deus não tivesse raiva, Sodoma e Gomorra não tinha sucumbido, não tinha dilúvio. Isso é porque chega um momento que Deus e a espiritualidade superior por ele comandada perde a paciência e bate o cajado no chão. Mas não é por punição, é para corrigir. Então eu quero dizer aqui, porque nós roda por esses lugares e ouve o povo até dizer que Exu não é o diabo, não é ruim, porque ele não é cristão. Então nós aqui, com toda a humildade pelo que a gente tem aprendido, eu vou ousar dizer que Exu é cristão. Todo espírito que está na luz, neste planeta, segue as diretrizes de Cristo.
Mas isso não significa que todos tenham o mesmo padrão de comportamento, de vestimenta, de linguagem, porque isso é cultura. Então, o Exu é o anjo de guarda, que aparece lá na igreja católica com a espada na mão. São Miguel Arcanjo, um anjo guerreiro. O que é isso? Um soldado da milícia celeste. Os africanos chamam eles de Exu. Respondido, minha filha? Respondi. Muito obrigado. Obrigada. Adriana, pode perguntar. Boa noite. Mais abertura. A minha pergunta, eu creio que muita gente também tem essa dúvida. Fala um pouquinho mais alto. A minha pergunta, eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, né? Logo quando eu iniciei em uma consulta com a entidade, eu ouvi da mesma que eu teria 3 orixás e que esses orixás, eles deveriam serem alimentados. A minha pergunta é o seguinte: como descobrir quais são os orixás e quais as formas possíveis, as quais a orientação foi passada em que eu deveria alimentá-los? Boa pergunta também. Todas as religiões, as estruturas religiosas deste planeta, como tudo aqui, é carregado de imperfeição. Porque nada aqui é perfeito, e essas estruturas até aqui são mais humanas do que espiritual. E os humanos trazem o seu ego, a sua vaidade e aquilo que eu vou chamar assim de seus interesses. Orixá é autoconhecimento. O que são os orixás? São energias, espíritos elevados, espíritos que se depuraram e se desprenderam da matéria. Os orixá primordial são desdobramentos de Deus Pai, são qualidades de Deus Pai. Então Deus, no início da criação, ele se subdividiu em outras qualidades de espírito. Exu, o original, é uma dessas qualidades, um espírito jovem, de movimento, um espírito que tem muita bravura e muita sede de aprendizado. Oxalá é um espírito velho, um primogênito, um espírito já amadurecido. É por isso que ele traz a paz consigo, porque já se depurou, já se autoconheceu muito para chegar a esse nível de paz. Quando alguém diz que vocês têm determinado orixá, ele está dizendo que antes de você encarnar, no seu planejamento kármico, foi visto que você ia precisar mais de determinado tipo de vigia para ajudá-los nesse caminhar encarnatório, nessa vida específica. Então, quem é de Oxalá não quer dizer que seja um Oxalá, mas que vai precisar da energia de Pai de Oxalá, de paz de Oxalá, para enfrentar de uma maneira mais harmônica e sábia algumas situações no seu processo, na sua encarnação presente. Então, vocês foram acostumados a achar que deveriam procurar essa ou aquela pessoa, esse ou aquele lugar, para saber qual é o seu orixá. Mas eu digo, pelo que eu entendo, não estou dizendo que os outros lugares estão errados, que primeiro você deve perguntar a si mesmo, porque é você que deve saber qual é a energia que você mais precisa para evoluir. O que é que você mais precisa para seguir o seu destino da melhor forma possível? Então é mergulhar dentro de si e perceber
qual é a energia que vós mais se identifica. Então, isso é um processo cabalístico de autoconhecimento. Mas como vocês estão aprendendo, e às vezes ficam meio confusos nas coisas do mundo, vocês podem procurar algum lugar, uma entidade ou um oráculo, para ajudar vocês nesse processo de auto-saber. Então essa foi a sua primeira pergunta. A segunda, que o orixá precisa ser alimentado. O orixá, como eu já disse, é um espírito elevado que não tem mais o que se chama de chakra, e não tem mais esses corpos, ele não tem mais necessidade de encarnar, porque ele já passou pelas experiências que tinham que passar para se desprender da matéria. Então, o espírito de luz, como é o orixá, que é aquilo que posso dizer, não é exatamente, mas para que todos possam entender, nas igrejas católicas os orixás são os santos. No espiritismo kardecista são os espíritos superiores. Para os hindus e outros são as deidades. E os espíritos já desmaterializados, não precisa de elementos físicos, de comida do mundo de vocês para se alimentar. Quando vocês vão no lugar que a entidade diz que eles precisam de algum elemento, é porque vocês é que estão precisando. Então a guiança de vocês, aqueles espíritos que estão mais próximos de vocês, eles trazem um recado dos espíritos superiores, e quando eles pedem algum alimento, um padê para Exu, é porque a guiança, os Exus, eles vão pegar uma espécie de ectoplasma desprendido daqueles elementos para trabalhar os campos energéticos de vós. Então eu vou brincar e dizer que é vós que está precisando comer, e não os espíritos de luz, porque eles não se alimentam de matéria. Já te respondi? Sim. Gratidão. Obrigado, uma boa pergunta. Quem mais pode perguntar o que quiser, não tem problema nem vergonha. Eu vou perguntar. Qual a relação entre espiritualidade e autoconhecimento? A espiritualidade é o invisível, é o que está além da matéria. A espiritualidade vem antes e depois. Vocês todos são espíritos. Às vezes se esquecem disso. Só porque estão nesse corpo de carne. Esse corpo pesa, limita as consciências no que vocês chamam de mente. A mente é até onde vocês conseguem acessar. Então, o auto-saber é vocês se voltarem para dentro de si. E o que são, em essência, espírito. Então, essa é a relação entre auto-saber, o autoconhecimento e espiritualidade. Quanto mais vocês se mergulham dentro de si e vão ao encontro de vossas almas, mais se aproximam de Deus e do que chamam de espiritualidade, que é o que são em essência. Vós sois deuses. Outra boa lembrança de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Eu agradeço a Deus. Os outros perguntaram? Religião, religiosidade, espiritualidade. Religião, religiosidade e espiritualidade. Quer que fale um pouco das três? O que difere? A religião, como nós já disse aqui, são estruturas mais humanas do que espiritual. Os dogmas ou doutrina é aquilo que uma pessoa encarnada pode ter sido intuído também pelo espiritual, mas tem sobretudo o jeito de ver, o olhar próprio de quem recebeu a mensagem,
construiu, elaborou, teorizou e passou para os outros. É isso que é doutrina. Nas religiões, que são mais dogmáticas, as doutrinas são condensadas em dogmas, que é aquilo que um grupo de pessoas com um pensamento afim sentou, discutiu, pensou, entendeu que era assim, bateu o martelo, disse que é, e os outros vêm e vão seguindo aquilo que foi dito pelos que vieram antes. A religiosidade é a sua relação com o que está nas entrelinhas das religiões ou fora delas. É o contato individual de cada encarnado com o seu sagrado. A religiosidade vai assim, além da religião. E o outro, me lembro qual foi? Espiritualidade. E a espiritualidade é isso. A espiritualidade é o invisível. É aquilo que não está preso na carne. Respondi? Vou te perguntar. O que a Umbanda tem a dizer sobre inferno? O que a gente acredita? Cada indivíduo, cada religião tem uma percepção diferente do bem e do mal. E tem a sua forma de denominar o bem e o mal. Em geral, vocês já aprenderam que o bem é Deus e que o mal é o diabo. O inferno é um lugar onde predomina as intenções do diabo. É a sombra, o domínio, o reinado das sombras, das imperfeições. São espíritos que esqueceram que estão rodando pelos universos e foram criados por Deus Pai Todo-Poderoso para evoluir, para ir ao encontro da luz, que é Deus. Então, o que se chama de inferno são esses lugares que outros chamam de umbral, e cada religião e cada lugar se chama de uma forma, onde existe o predomínio das consciências contrárias às leis divinas. Essas consciências se densificam, se juntam e formam as zonas umbralinas, a escuridão. É isso que em geral se chama de inferno. E para a Umbanda é isso. A Umbanda não tem muito dogma. A Umbanda é uma religião flexível, multi-universalista em sua essência. Então a gente aprende com a forma de denominar e de ver as coisas de cada um, porque nós não é o dono da verdade. Então, se for chamar de umbral, ou de inferno, ou de outra nomenclatura, para nós não faz diferença. O que importa é que entenda que ali existe o predomínio da sombra. Respondi, não? A gente acredita no diabo. Eu acredito no diabo. Não é que eu acredite nele. Eu sei que o mal existe. Mas eu acredito na luz. Ele pode fazer as travessuras dele, mas eu presto atenção em Deus e nos espíritos vivos. Mas tem que ficar, como vocês dizem, esperto, porque eles jogam casca de banana. E é através da imperfeição que nós temos dentro da gente. E é por isso que muitos servem às sombras sem nem se dar conta disso. Mas sim, nós temos consciência da existência do mal, que muitos chamam de diabo, ou de demônio, ou de obsessor, ou de quiumba. Mais outra pergunta?
As perguntas estão tão boas que eu acho que nós vamos selecionar tudo. Já que o senhor falou sobre os quiumbas aqui, já que o senhor falou sobre os quiumbas, poderia nos explicar mais? Os quiumba, de uma forma geral, porque tem lugar que tem entendimentos diferentes. E nós não é dono da verdade. A gente está passando aqui os entendimentos que a gente tem nessa casa. Então, deixar isso claro. Aqui nessa casa, o quiumba são espíritos de baixa frequência vibratória. São espíritos ainda muito apegados às coisas do mundo, que não aceitam ir embora para outro lugar, ou que chamam de céu, ou que chamam de colônia espiritual. Eles estão presos a esse mundo físico e denso. Então, quem faz trabalho de magia negra, aí pode dizer que alimenta os quiumba, porque eles ainda acham que precisam de uma bebida alcoólica, que precisam de um pedaço de carne, como se fosse uma forma de barganha para ele fazer algum trabalho contrário a alguém um espírito encarnado, ou alguma egrégora, ou alguma casa. Então é um espírito denso que pode se chamar demônio. E pessoas que estão imbuídas do mal alimentam, pagam esses espíritos com o que eles acreditam que ainda precisam para fazer alguma maldade. É isso que é quiumba. É espírito da mais baixa envergadura moral. Fale mais alto, porque está saindo esse negócio. Depois vocês providenciam aquele negócio que... Mestre, qual é a sua visão em relação ao ritual de imolação, de sacrifícios, de alguns chamam de sacrifício, outros chamam de matança, que ao meu ver é um ritual absolutamente normal, mas tem outras pessoas que reagem com estranhamento, principalmente dentro da Umbanda, onde subentende-se que não exista esse ritual, onde o povo diz que não tem esse ritual de imolação, mas que algumas casas têm essa prática. Qual é a sua visão sobre isso, mestre? Eu não sou mestre, eu sou aprendiz, mas eu aceito carinho. Todos nós fazemos o nosso sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo fez o dele. Ele se sacrificou para levar as energias mais densas desse planeta no seu período encarnatório. Então está ali um grande e maior sacrifício, ou não foi? Então ele veio nos ensinar que todos precisamos fazer algum sacrifício por um propósito maior. Muitos não compreendem porque são cheios de preconceito. E às vezes aquilo que é ruim, acha que é bom. E aquilo que é bom porque tem um propósito maior, acham que é ruim. Porque querem amarrar tudo que existe ao seu entendimento das coisas. Mas a gente respeita, porque cada um enxerga até onde a sua consciência permite enxergar. Então, os sacrifícios de animais que são feitos dentro de lugares que têm a autorização da espiritualidade maior, é porque esses espíritos que vieram ali num corpo de um animal, eles nasceram com essa missão de sacrifício. Em geral, são espíritos que já encarnaram em outros corpos com um nível de consciência que permite
níveis de consciência mais abrangentes e cometeram muitas infrações contra as leis divinas. A consciência do eu, porque foram reiteradamente cometendo esses delícios. Com a que vocês chamam de dor de consciência, os seus campos vibratórios conscienciais se fecharam no que vocês foram ensinados a chamar de ovoides. Espíritos que já fizeram muito mal e se fecharam. E como Deus é misericordioso, Ele deu a oportunidade desses espíritos, vamos dizer assim, não é bem isso, mas eu vou falar assim para vocês entenderem, reencarnar como animais com essa missão, para que a partir do sacrifício haja um despertamento da sua consciência adormecida. E eles vêm para ajudar vocês a levar energias densas que esses quiumba mandam para vocês, e só uma vibração densa para conseguir levar outra energia densa. Então, quando nos lugares que tem autorização da espiritualidade maior, se faz porque é necessário fazer. Não é por ideologia, não é porque se gosta, é porque é uma ferramenta que é necessária para se mandar algumas energias densas do mundo de vocês, embora junto com o corpo físico daquele espírito que está ali em processo de despertar consciencial. Os espíritos que vêm também no corpo de animal, que nem sempre é nesse processo, mas que servem de alimento para a humanidade, é a mesma coisa. Eles encarnaram imbuídos desse propósito, para ser o que o corpo físico sirva de alimento, mas eles não têm consciência como vós, que estão se desenlaçando do corpo físico e por isso não sofrem. É o contrário, a consciência desperta. Então, dentro desses casos, não estou falando de magia negra, a autorização da espiritualidade maior, para que se faça. E não acreditem que vocês estão fazendo mal para aquele ser, porque vocês estão fazendo o bem. Respondido, meu filho. Agradece a Deus. Tá bom, minha filha, vá com Deus aqui, Nossa Senhora. Depois, quando botar nesse negócio, vocês podem passar para frente. Porque as coisas boas têm que ser passadas para frente. Vai com Deus, que Jesus acompanhe vós. E obrigado pelas perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quando você fala em propósito, como um propósito? Um propósito de cada um, de cada ser? A humanidade tem um propósito? O planeta tem um propósito? Eu queria entender sobre essa coisa de propósito de cada um. O propósito de cada um. O propósito de cada um é aquilo que está no planejamento kármico de cada um. Antes de vocês encarnarem, de vocês entrarem lá no barrigado de vossas mães e vestir essa roupa de carne, existe um planejamento. É aquilo que vocês precisam aprender, é aquilo que vocês precisam ajudar a melhorar nesse planeta, nesse plano físico, é aquele resgate de outras vidas que a consciência está doendo e vocês precisam vir para fazer diferente, para a consciência se libertar. Então o propósito é o que vocês chamam de destino, é aquilo que está no planejamento kármico de cada um. E a alma de vocês, como está no plano espiritual,
participa dessa construção. Quando ainda estão mais novinhos, tem que Deus, espírito mais antigo, do lado dos velhos, para orientar na construção desse plano. Porque vocês, como uma criança, ainda não sabem qual é o melhor caminho, a forma de construir o propósito. Então, tem os mentores de vocês, os orixás, que vêm nesse processo de construção para ajudar vocês a construir esse propósito. Propósito é destino, é planejamento kármico. Tem os planejamento individual, tem o planejamento de grupo, como dessa casa. Qual é o propósito dessa casa? Então a casa tem um processo, tem um propósito, tem um planejamento. Ela tem a sua missão. E aí todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, ajudam na construção desse propósito, no cumprimento da missão, que é o propósito de existir dessa casa. Cada lugar, cada grupo tem o seu propósito. Os países têm um propósito, o planeta tem um propósito, as galáxias têm o seu propósito, e isso nunca acaba, porque tudo está sempre em construção, em expansão, porque Deus está sempre permitindo que todos co-criem juntos a sua criação. Respondi. Viva Deus. Mais perguntado? Se não tiver, nós vamos encerrar. Eu acho que as perguntadas já estão muito boas. E vai mexer aí muito com as cabeças de muita gente por aí. Ninguém sabe tudo. Cada dia é um aprendizado novo. Nem nós sabemos tudo. Só quem sabe tudo é Deus. Mas é conversando, é perguntando, é buscando as intuições interior e os esclarecimentos de quem sabe um bocadinho mais. E nós vamos aumentando o nosso saber para ajudar no propósito humano. Então, quero agradecer a presença de todos que aqui se fazem presente, vocês que estão aí do outro lado nos escutando, nos vendo, que possam passar para frente, possam divulgar, para que a gente possa crescer junto e ampliar o nível de consciência, tendo coragem para enfrentar os próprios preconceitos. Amém. Axé, Saravá, Arru, Namastê.